Olá pessoal, meu nome é Paula, eu sou sócia fundadora da OpenX e eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre o nosso produto preferido, a consultoria. E por que a consultoria é o nosso produto preferido? Primeiro que é o nosso primeiro produto, né? Quando a gente fundou a OpenX em 2001, o Renato sempre trabalhou como consultor. No começo ele montava servidor, atendia provedores ali do interior de Minas e sempre foi a paixão dele trabalhar com esse público, né? Provedores de internet e montando e ajudando todos os provedores a ter sempre uma otimização dos seus serviços. E hoje é o nosso produto preferido porque é através da consultoria que a gente adquire todo o conhecimento que temos para trabalhar com provedores no Brasil inteiro. Além disso, foi através da consultoria que a gente desenvolveu o nosso produto mais novo, que é o treinamento OpenX, que está sendo um sucesso. E com a consultoria a gente desenvolveu esse treinamento porque a gente adquiriu tanto conhecimento, tanta coisa que a gente aprendeu com todos esses provedores que são nossos clientes, que a gente construiu esse produto para mostrar para esses clientes tudo que a gente aprendeu e passar para os técnicos dos clientes todo o nosso conhecimento adquirido nesses quase 22 anos já de OpenX. Hoje aqui no OpenX, os nossos meninos são especialistas, né? Devido também à consultoria. O aprendizado diário que esses meninos têm, todos os nossos técnicos têm aqui com a gente, é muito importante, tanto para eles quanto para a gente. Então, hoje a gente consegue desenvolver produtos de qualidade como o IP, nosso link IP de excelente qualidade, como a própria consultoria, como o nosso serviço de infraestrutura e data center, porque a gente aprendeu muito ao longo desses anos todos com a consultoria. Através desses anos de conhecimento, a gente desenvolveu um produto, o produto consultoria, e através dele a gente consegue fazer uma personalização para o cliente, um planejamento estratégico e a gente consegue acompanhar o cliente mais de perto e fazer coisas que parecem muito fáceis pra gente, mas porque a gente realmente desenvolveu isso ao longo desses 20 e tantos anos que a gente já está com experiência de consultoria. Então agora eu vou explicar para vocês como a gente trabalha os nossos clientes de consultoria. Quando chega um cliente novo de consultoria aqui pra gente, um técnico, geralmente um analista ou o próprio coordenador, fica responsável por aquele cliente, por fazer o onboarding daquele cliente, por colocar o cliente dentro dos nossos padrões e atender aquele cliente nessa primeira etapa. A primeira coisa que a gente faz quando chega aqui é desenhar a topologia do cliente. Então a gente entra dentro da rede do cliente, vê todos os equipamentos do cliente, todos os POPs do cliente, todos os roteadores do cliente, tudo que o cliente tem dentro da rede dele e faz um desenho mesmo da topologia daquele cliente. Para a gente fazer isso, o que a gente faz? A gente solicita o acesso irrestrito à rede completa do cliente, com todas as senhas de todos os equipamentos do cliente. Isso, algumas vezes, nem sempre, é motivo de os clientes ficam assustados. Mas eu vou te entregar todos os acessos de tudo da minha rede? Realmente é um ponto muito sensível, porque a rede do cliente é o coração do provedor e a gente precisa desse acesso porque a gente precisa conhecer o provedor para poder atender aquele cliente da melhor forma possível. Normalmente a gente fala que a analogia que a gente faz é como se fosse o médico. Quando você vai no médico, você faz exames, o médico pede exames para ver por dentro de você como você está para poder te atender melhor. O acesso irrestrito que a gente pede para os clientes é justamente por isso, porque a gente precisa conhecer a rede toda do cliente para a gente conseguir atender aquele cliente da melhor forma possível. Depois que a gente faz a gente consegue esse acesso irrestrito, né, que o cliente passa todas as senhas para a gente, o que a gente faz? A gente faz uma análise profunda de toda a rede do cliente, aonde estão localizados os POPs, aonde estão as OLTs, aonde estão os roteadores, se o cliente tem switch, aonde que está, como que a internet chega para ele, como que os links dele chegam, quais são as operadoras que ele usa. Então a gente faz todas essas análises, quais as ONUs que ele usa, qual tipo de ONU que ele usa, porque a gente precisa saber realmente fazer um raio-x desse cliente para entender como ele está naquele momento e o que a gente pode fazer para melhorar. Então a primeira coisa que a gente faz é isso. Conhecer a rede do cliente profundamente para poder propor as soluções e as melhoras que o cliente necessita para a rede dele ficar mais rápida, ou com menos problema, ou mais segura. Então a gente vai verificar ponto por ponto e chegar a essa conclusão. Então o segundo ponto que a gente precisa ter aqui é a padronização. O que a gente faz, por que a gente padroniza toda a rede do cliente baseado nos nossos padrões? Porque aí o cliente fala assim, vocês fazem isso porque vocês querem facilitar a vida de vocês. E sim,
Num primeiro momento, a gente precisa dessa padronização de nomenclatura, de regras de atualização, de várias outras coisas, porque a gente precisa ter uma padronização, que senão a gente não conseguiria atender os 65 clientes que a gente atende hoje, com a mesma excelência. Se cada cliente tivesse configurado de uma forma, tivesse de um jeito, a gente não conseguiria agir com a rapidez que a gente age no momento de crise. Mas o mais importante da padronização não é só facilitar a vida da OpenX, é facilitar também a vida do cliente, porque a gente tem certeza que se ele estiver no padrão da OpenX, todos os padrões de qualidade que a gente considera os melhores padrões das boas práticas do mercado, todos os padrões de segurança que a gente considera os padrões de segurança do mercado e todos os padrões de eficiência vão estar dentro do que a gente considera boas práticas do mercado. Então, a nossa análise já foi feita, a gente já tem um padrão de qualidade, segurança e eficiência que a gente trabalha com todos os nossos clientes. Quando a gente faz isso, quando a gente padroniza, a gente está colocando esse cliente em todos esses padrões de máxima qualidade, máxima segurança e máxima eficiência. O terceiro ponto desse onboarding é, depois de ter feito a análise profunda, ter desenhado a topologia, ter padronizado o cliente nas boas práticas do mercado de segurança, qualidade e eficiência, é colocar esse cliente na rotina OpenX. Então, aquele técnico que ficou responsável com ele vai colocar esse cliente na rotina e aí todos os técnicos vão ter conhecimento de tudo daquele cliente. Sempre que tiver um atendimento, sempre que a gente for chamado, o cliente vai entrar na topologia, o técnico vai entrar na topologia do cliente e vai saber o que está acontecendo naquele cliente, porque ele já sabe que está no padrão da OpenX. Então, colocando na nossa rotina, o que a gente faz? A gente cadastra o cliente para que ele tenha acesso aos gráficos de monitoramento de todo o provedor. A OpenX não faz monitoramento ativo do cliente. Quem faz o monitoramento ativo é o próprio cliente. Aí as pessoas falam assim, mas então quer dizer que depois que você faz um onboard, vocês não fazem mais nada. Não. A OpenX entrega o monitoramento e os gráficos para o cliente para que ele mesmo conheça o seu próprio provedor. O técnico dele vai olhar para aqueles gráficos, vai olhar para aquela padronização e vai entender o que está funcionando. Então muitas vezes o próprio técnico vai saber o que está acontecendo e vai resolver isso muito mais rápido do que se ele tivesse que entrar em contato com a gente, falar o que está acontecendo, a gente abrir o monitoramento do cliente, ver os gráficos do cliente, analisar e chegar a uma conclusão. Então, essa entrada na rotina do OpenX e esse fornecimento de autonomia para o cliente é uma coisa que a gente sempre preconizou, porque a gente quer que o técnico do cliente saiba o que está acontecendo. Talvez ele não vai conseguir resolver o problema, mas ele vai conseguir ligar para o OpenX ou entrar em contato com o OpenX através dos grupos de WhatsApp sem precisar ficar desesperado de não saber o que está acontecendo. Ele vai conseguir passar para a gente o problema com muito mais conhecimento, porque ele já vai ter olhado os gráficos, ele já vai ter visto, tô com um problema em tal lugar, ele já vai saber onde é que está, ele já vai ter uma ideia se foi um rompimento, se foi um ataque, se foi um ataque DDoS, se foi alguma coisa nesse sentido. Talvez ele já vai estar mais confiante de que aquilo não é um problema que vai ser resolvido rápido e vai chegar para o OpenX a informação muito mais rápido e o cliente o problema vai ser resolvido muito mais rápido. Isso também a gente percebeu, né? A princípio, acho que o que a gente queria era entregar autonomia para o cliente, mas a gente percebeu que houve um fortalecimento da própria equipe do cliente, quando a gente entregou essas ferramentas de monitoramento para ele, porque ele passou a conhecer melhor a rede dele, passou a conhecer melhor os pontos fracos e aí, nesse momento, ele consegue entrar em contato com a gente e solicitar coisas que ele nem tinha ideia que poderia solicitar. E aí a gente entra no último passo, né, desse onboarding, desse negócio, que é os grupos de WhatsApp. Todos os clientes de OpenX, até antes do onboarding, tá? Quando entram na rotina da OpenX, quando chega um cliente novo aqui, a primeira coisa que a gente faz é criar um grupo de WhatsApp entre os nossos técnicos e os técnicos do cliente. Muitas vezes o cliente, o dono do provedor, pede para participar também, não tem problema nenhum. Mas normalmente a gente faz esse grupo com os técnicos do cliente para a gente conseguir conversar rapidamente. Então o cara já chama, qualquer um dos técnicos daqui da OpenX estão disponíveis, alguém está disponível, tem sempre alguém disponível, inclusive final de semana tem plantão. Então, num caso de emergência, tem sempre alguém disponível para atender o WhatsApp para resolver o problema da melhor forma possível. Então, a forma de atendimento que a gente tem mais rápida, mais eficiente, são os grupos de WhatsApp e
para tirar dúvida, para perguntar, para marcar atendimento. E eu vou explicar para vocês agora como que funciona a consultoria no dia a dia, daqui para frente, e como que vocês podem fazer para chamar a OpenX nos casos que a consultoria atende vocês. Então, como funciona a consultoria OpenX? Existem dois tipos de consultoria. A gente chama de consultoria de planejamento e consultoria de resgate. A consultoria de planejamento é uma consultoria em que a gente está aqui, o cliente está lá com uma demanda, por exemplo, quero comprar um roteador novo. Esse cliente entra em contato através do grupo do WhatsApp, pede uma reunião com o Renato, ou pede uma reunião com o diretor de operações, que é o Leandro, ou pede uma reunião com o próprio coordenador que fez um onboarding dele, fala, ó, tô querendo trocar meu roteador, tô querendo comprar uma outra OLT, tô querendo mudar minha rede em tal lugar, nós vamos expandir por mais um bairro aqui da cidade. Como que a gente pode fazer isso da melhor forma possível, como que a gente pode resolver esse problema, ou precisa atualizar um equipamento que está no SP4 em São Paulo, temos que marcar uma janela de atendimento, qual horário vocês têm disponível, você pode colocar um técnico à minha disposição? Isso é a consultoria de planejamento, é uma consultoria que é feita a partir das demandas do dia a dia do cliente que não sejam emergenciais. Então o cliente quer trocar um roteador, o cliente quer uma opinião sobre alguma coisa, ou o cliente está tendo algum problema com alguma ONU, ele manda no grupo, tô tendo esse problema. Como a gente tem muitos clientes no Brasil inteiro que usam vários equipamentos diferentes, às vezes na própria WhatsApp, sem nem precisar marcar reunião, a gente já tem a resposta, ó, fulano de tal em tal lugar está tendo esse mesmo problema, ele fez isso e resolveu. Então, essa consultoria do planejamento é uma consultoria do dia a dia, uma consultoria que vocês podem chamar a qualquer momento, no horário comercial, né? Não é nós temos um horário comercial bem estendido, que é de 8 às 9 da noite, tem sempre alguém para atender. Todos esses tipos de perguntas, todas essas dúvidas, todos esses questionamentos podem ser feitos pelo WhatsApp através da consultoria de planejamento. Depois, o segundo tipo de consultoria que a gente tem é a consultoria de resgate. O que é a consultoria de resgate? É justamente o resgate de um problema, de uma coisa, uma emergência. Então, meu link caiu, houve um rompimento, como que eu faço para balancear minha rede? Meu cliente está recebendo um ataque, eu não sei o que fazer. Já teve cliente nosso que teve o POP inundado, chuva, destruiu o equipamento de cliente. Então, é isso. O cara tá lá no desespero, liga, fala, me ajuda que eu não sei o que fazer. E a gente vai fazer daqui, organizar tudo e enxergar de uma forma, ó, pega esse equipamento que está no POP tal, leva para lá, vamos fazer isso, o que a gente pode fazer para te ajudar? Ou vai, né, ligar para uma operadora, ver o que aconteceu, abrir um chamado, o problema é um rompimento, a gente está sabendo, teve um rompimento na operadora tal, a gente já está sabendo, deve ser isso que está te afetando aí, vamos abrir um chamado, vamos ficar em cima, qual que é o prazo que eles deram? O que a gente pode fazer para balancear seu link, para melhorar para o seu cliente, para a gente tentar minimizar a dor do seu cliente lá na ponta que está sofrendo com lentidão ou com qualquer outra coisa. Então a consultoria de resgate é isso, ela não tem horário, vocês têm, a gente vai passar, eu vou passar para vocês aqui no vídeo, todos os horários, tudo como que a gente trabalha de resgate. O cliente tem sempre alguém disponível. Primeiro contato via grupo de WhatsApp, se não responder, tem o telefone tanto do Renato, quanto do Diego, que é o nosso coordenador técnico, quanto do Leandro, que é o nosso diretor de operações. Então, o cliente OpenX de consultoria, ele tem acesso a toda a nossa diretoria e a toda a coordenação e a todos os técnicos, não só via WhatsApp, como também via telefone. A gente já teve cliente que ligou 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, alguém vai te atender. Isso é certeza. Num momento de emergência, não tem o que é domingo, é feriado, os plantonistas estão disponíveis para responder o WhatsApp, mas se for uma coisa que eles não derem conta de fazer, ou se for uma coisa que vocês precisam falar ou com o Renato ou com o Leandro, podem ter certeza que vocês recebem o escalonamento de emergência e vocês vão ter sempre alguém para atender vocês de acordo com a necessidade, né? Se for uma coisa muito grave, o Renato vai estar disponível, ou o Leandro vai estar disponível, ou o Diego vai estar disponível, ou se for uma coisa que o próprio técnico lá vai resolver, alguém vai resolver essa questão para vocês. Então, para finalizar, quando o cliente entra no OpenX, ele recebe um manual, que é esse aqui, que tem todas essas informações que eu falei, por que a gente pede acesso, como que a nossa consultoria funciona, por que é importante o cliente ter o monitoramento. E além disso tudo, agora eu vou falar para vocês tudo que está incluído na consultoria da OpenX. Para começar, eu vou mostrar para vocês uma das páginas do manual, é essa legenda que está aparecendo aqui do lado para vocês, com o que são atividades de baixo impacto, que são as atividades do dia a dia, coisas que vocês podem perguntar a qualquer hora no WhatsApp, no horário comercial. As atividades de médio impacto, que são atividades que precisam ser agendadas
Então, são atividades que não podem ser feitas no horário comercial ou que, mesmo sendo feitas no horário comercial, precisam de agendamento. Isso no manual está bem explicado qual o horário que você pode agendar e o horário para fazer o agendamento e o horário de realização é o horário que você precisa. Então, eu preciso fazer isso de madrugada para não gerar impacto para o meu cliente. Tudo bem, não tem problema nenhum, vai ser agendado. Um técnico nosso vai te atender, vai te acompanhar durante toda a atividade ou vai fazer a atividade durante a madrugada. Atualização de roteador, atualização de servidor, todas essas coisas são feitas com agendamentos solicitados pelo cliente. E as atividades de alto impacto, que na verdade são atividades emergenciais, que são atendidas a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, qualquer hora do dia, que é aquela consultoria de resgate que eu já falei. Então vocês vão receber essa legenda, aqui tem os horários que a gente atende, tanto atividade de baixo impacto, quanto atividade de alto impacto, quanto atividade de médio impacto, e os horários para agendamento das atividades de médio impacto, que são nas cores verde, amarelo e vermelho. As próximas páginas do manual são todos os serviços que a OpenX faz. Então vai aparecer aqui para vocês do lado o que a OpenX faz de borda. Então, para citar alguns exemplos, criação de política de roteamento, configuração de faro para control plane, upgrades de software de acordo com a recomendação do fabricante, e aí vai ter a cor de cada atividade. Então, verde, atividade de baixo impacto, amarelo, atividade que precisa de atendimento, de agendamento, e vermelho é atividade emergencial. Então, a gente trabalha borda, que é aparecendo aqui para vocês, concentrador, são essas as coisas que a gente faz em relação a concentrador, rede de acesso, todas as atividades que fazemos em relação à rede de acesso, backbone, também está aqui todas as atividades que a gente faz de backbone, servidores, tudo que a gente faz de servidores, CGNAT, todas as configurações que a gente faz de CGNAT, está aparecendo aqui para você, e monitoramento. A gente precisa ressaltar que não são só essas as atividades que o OpenX faz. Essas atividades foi todas as atividades que a gente, depois de muito tempo, listou e quis colocar no manual, porque muitas vezes o cliente não sabe que a gente faz tudo isso. É claro que se surgir uma necessidade do cliente que não esteja elencada nesse manual, é só chamar lá no grupo, conversar. Se for uma coisa que já é uma coisa rotineira nossa que a gente esqueceu de colocar no manual, a gente vai fazer normalmente sem problema nenhum e vamos incluí-la no manual. E se for uma coisa que a gente ainda não fez, ou que a gente precisa estudar, ou que a gente precisa aprender, ou que a gente precisa desenvolver, a gente vai conversar. Se tiver um custo, vai ser enviado para o cliente aprovar. Se não, a gente também vai fazer e vai incluir aqui no manual como atividades necessárias para que a gente faz rotineiramente ou que precisa de atenção nossa. Uma coisa que a gente precisa, que vocês vão perceber, é que as atividades de emergenciais é tudo assim, diagnóstico de problemas emergenciais, diagnóstico de problemas emergenciais. Por que a gente colocou as atividades em vermelho sem nenhuma lista? Porque é qualquer coisa que aparecer. Então, rompeu um fornecedor seu, caiu o seu transporte, roteador pifou, tudo isso é atividade emergencial. Não tem como a gente listar, porque cada hora acontece uma coisa diferente, cada hora é um problema novo que surge e a gente tem que estar pronto para solucionar qualquer problema. Então, as atividades emergenciais, vocês vão ver nessa lista, vocês viram que apareceram aqui nas listas, sempre são diagnóstico de problemas emergenciais. Então, a gente recebe o problema emergencial, escala quem que vai atender, faz o diagnóstico, dá a solução. Se aquela pessoa que atendeu não é a pessoa que vai dar a solução, ela escala para a próxima pessoa. Então, o analista chama o coordenador chama o diretor de operações, o diretor de operações chama o CTO, que é o Renato, que vai resolver o problema de uma forma ou de outra. Então, assim, vocês precisam saber, a única coisa que vocês precisam saber na emergência é que a gente vai estar aqui disponível qualquer hora do dia, qualquer hora da semana, para atender vocês na atividade emergencial. Não existe prazo, não existe horário, não existe dia que não pode ligar, não. Numa atividade emergencial, seu provedor está em risco, seu cliente está sendo afetado, é só chamar no grupo que a gente vai dar a solução para vocês. O cliente também que recebe o manual, recebe a lista de escalonamento, né, com todos os dados dos telefones dos funcionários, do coordenador, do diretor, todas essas informações também vai nesse manual para vocês. E além disso,
né, com a lista de escalonamento, que aí a gente vai passar somente para quem é cliente nosso. A gente tem também o horário que a OpenX funciona, tanto para atividade de médio impacto como para atividade de baixo impacto, né, o horário de funcionamento aqui do suporte. Tudo isso vai estar no manual, vocês vão ficar sabendo de tudo, com detalhes, e qualquer dúvida é sempre só chamar a gente. Então, pessoal, a gente decidiu fazer esse vídeo para poder explicar tanto para os nossos clientes como para quem gostaria de ter uma consultoria da OpenX, como que funciona a nossa consultoria. A gente vai disponibilizar esse vídeo tanto no YouTube quanto para os grupos de clientes do WhatsApp, porque a gente quer que todo mundo entenda que a gente está sempre disposto a atender vocês da melhor forma possível. Não importa o dia, não importa a hora, qualquer dia da semana, sempre tem algum atendente da OpenX para resolver o problema emergencial do seu provedor, ou para agendar um atendimento marcado, ou para responder uma pergunta que vocês tenham dúvida, porque o nosso foco aqui é atender o nosso cliente da melhor forma possível. E não só atender o nosso cliente, como atender o cliente do nosso cliente. Porque o que interessa para um provedor de internet é que o seu usuário esteja satisfeito com o seu link de internet. Para que a gente possa ter menos atendimentos no suporte, um final de semana mais tranquilo para o dono do provedor, para os técnicos do provedor, sabendo que qualquer emergência que vocês tiverem, a gente vai estar sempre aqui disponível para atender vocês. Muito obrigado. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, avisa para todo mundo. E se a gente está planejando fazer um vídeo desse para todos os nossos produtos da OpenX, para que a gente consiga esclarecer para vocês o que a OpenX faz de melhor e o que a gente pode fazer para atender melhor o nosso cliente. Muito obrigada.